Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, geral aí. Boa Boa noite, noite, professor. professor. Então, antes de a gente começar, eu queria perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida a respeito da da última aula, aula de sexta, alguma coisa que queiram perguntar antes da gente começar? Nada? Professor, Diga, é, Eric. só para o que o senhor falou rapidamente, deixa eu só aqui, que eu fui pesquisar um pouquinho a respeito. Só um instante. De relações de equivalência. Só que como eu fui com. O senhor passou muito rapidamente, aí eu decidi estudar por fora. Aí ele utiliza frases, tipo, do dia a dia, ao invés de Sei. números e relações com os números, entendeu? Não sei se ficou meio abstrato, mas eu não sei se você entendeu o que eu quis falar. É, eu vou comentar novamente sobre a equivalência e sobre a implicação para vocês, certo? Que a gente ainda vai falar sobre a negação de proposições, tá certo? Beleza? Beleza, professor. Pronto, então vamos lá para outras coisas, né? Então, antes, deixa eu falar aqui sobre a equivalência, que a equivalência é o seguinte. Você tem... O que é a equivalência? A equivalência nada mais é do que um bicondicional que é verdadeiro, certo? Se isso daqui é verdadeiro, você pode escrever isso aqui, ó. O se somente se. Esse se somente se, certo? E por falar em se somente se, é muito comum a gente usar o se e somente se, tanto no sentido do bicondicional quanto no da equivalência, certo? O que tem que ficar claro para vocês é que se eu usar a seta dupla dobrada, certo? Com dois tracinhos aqui no meio, eu estou me referindo à equivalência e, portanto, eu estou dizendo que o bicondicional entre as duas proposições, esse bicondicional, ele é verdadeiro. Beleza? E sendo verdadeiro, essas duas proposições necessariamente têm o mesmo valor lógico. Murilo, a aula já está sendo gravada assim, certo? Então, e no caso da implicação, é uma coisa parecida. O que é a implicação? A implicação Um nada mais condicional é, verdadeiro. exatamente, é o condicional verdadeiro, certo? Se eu escrever isso daqui, eu estou dizendo que isso daqui é verdadeiro. E se isso daqui é verdadeiro, então você nunca terá isso daqui sendo verdadeiro com isso daqui falso. Beleza? Essa é a ideia. Isso daqui jamais ocorre quando o condicional é verdadeiro. Tranquilo? E aí, sendo o condicional verdadeiro, eu uso esse símbolo aqui e eu chamo ele de implicação. Tá certo? Tranquilo?
O senhor poderia demonstrar isso aí resolvendo uma das questões do exercício que o próprio livro passou? Para exemplificar isso aí? Qual, por exemplo? Diz um aí. A letra A, por exemplo. Do Porque qual, tem da qual questão? é, A6 da página 11A. Tá a tudo meio seis. Ah, sim. esse Questão aqui, a mas esse seis, né? exemplo aqui eu não consegui. Isso é uma coisa só? Isso, Pera, estou tentando achar aqui ainda. A seis. página 11A, exercício aí tem 11 escrito anos. A.6. Ah, cadê o número? Ah, aqui. Esse aí, esse aí. Pronto. Então, aqui na aula eu inclusive fiz um desses itens, não foi? Eu fiz isso aqui, ó, inclusive. Mas vamos lá, certo? Fazer esse daqui. Eu vou ser um pouco rápido porque eu tenho que falar sobre conjuntos ainda hoje, certo? Ok, ok. Então vamos lá, eu vou anotar ele aqui e aí eu mudo de tela depois, certo? Então aqui, P, Q, proposição Q, O, R, P, Q, R, P, O, R, Q, O, R, P, I, Q, P, I, R e só. Vamos lá. Ó, vamos lá. Eu vou querer provar. Deixa eu botar isso pra cá. Eu vou querer provar o seguinte, ó, que P, I, Q ou R é equivalente ao quê? A P, I, Q ou P, I, R, certo? Olha lá. P, I, Q ou P, I, R. Então vamos lá, ó. Eu tenho as proposições P, Q e R. Então, os valores lógicos possíveis são, né? Tenho aqui, para proposição P, eu tenho verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Para Q, eu tenho aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E para R, eu tenho um verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Eu estou usando 0 e 1 para indicar verdadeiro com o número 1 e falso com o número 0, certo? Então vamos lá. Ó. A gente tem que analisar a seguinte proposição. Q ou R, né? Que é isso que está aqui, certo? Depois eu tenho que fazer ainda, inclusive eu esquecendo disso, eu tenho que fazer aqui a proposição P, I, Q ou R, né? Vamos lá, ó. Como é que vai ficar o Q ou R? Como aqui é a disjunção, lembre que a disjunção ela só é falsa quando as duas proposições são falsas, né? Então, nesse caso, essa conjunção aqui, essa disjunção, desculpe, ela vai ser falsa só nesse caso e nesse caso aqui, não é? Em todos os outros, ela vai ser verdadeiro. Ó. Verdadeiro, 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 falso aqui, verdadeiro, 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 falso no último. Tranquilo? Tranquilo. Agora vamos analisar o quê? Esta conjunção aqui. Então, eu vou olhar agora para a coluna do P. Eu vou olhar para isso aqui e isso daqui. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma conjunção aqui, não é?
A conjunção, ela só é verdadeira quando as duas proposições são verdadeiras. Então, ela vai ser verdadeira onde? Ó? Aqui, aqui, aqui e só, não é isso? Em todos os outros casos, pelo menos uma delas é falsa. Então, ó, ela vai ser verdadeira no primeiro, no segundo, no terceiro, falso no restante. Tranquilo? Agora vamos a o quê? A esta proposição e esta proposição aqui. As duas separadamente, certo? Vamos lá. Ó. P e Q. P e Q só vai ser verdadeiro quando as duas são verdadeiras, né? Então, ela vai ser verdadeira aqui e aqui. No restante, P e Q é falso, né? Então, vai ser verdadeiro no primeiro, no segundo, falso no restante. Tá certo? Agora vamos olhar para P e R. P e R, a mesma coisa, né? Como é conjunção, só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. Então, vai ser verdadeiro aqui, no primeiro, no terceiro e só, não é? Sim, sim. Então, ó, verdadeiro no primeiro, no terceiro e zero no restante. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a disjunção dessas duas proposições aqui, essa e essa, certo? Vamos olhar, ó, vamos lá, P e Q ou P e R. Como aqui é disjunção, a disjunção só é falsa quando os dois são falsos. Então, eu vou olhar para essa coluna aqui e para essa, e vou olhar quando os dois são falsos, para poder já colocar falso aqui, né? Então vai ser falso ó, aqui, nesse aqui, nesse e nesse. E o restante é verdadeiro, né? Então vai ser verdadeiro ó, no primeiro, no segundo, no terceiro, falso no restante. Certo? Então ela não é uma equivalência. É uma equivalência, calma. Porque a equivalência é entre quem? É entre essa proposição aqui e essa aqui, que está aqui, ó. Então agora eu vou olhar as colunas desses dois caras. Eu vou olhar para esta coluna aqui e esta. E eu vou comparar se elas são iguais. No sentido de os valores lógicos serem os mesmos. E é, né? Ó, a primeira verdadeira, segunda verdadeira, terceira verdadeira, e as outras aqui, ó, tudo falso também. Certo? Eu pensava Inclusive, que era porque uma equivalência ia ser sempre verdadeira. Eu tinha entendido errado. não. Então, a gente está verificando justamente que ela é uma equivalência. Quando é que quando é que ocorre a equivalência? É quando o bicondicional é verdadeiro. E quando é que o bicondicional é verdadeiro? Quando os valores lógicos dos dois lados do São iguais. bicondicional são iguais. É E é o que a verdade, gente tem aqui, ó. Sim. Certo? Elas têm exatamente os mesmos valores lógicos. Essa expressão e essa daqui. Entendi. Agora, compreendeu aí? Eu compreendi, professor, tipo, a partir Entendi. do Q ou R em diante, ok, ficou claro. Mas como é que o senhor dispôs esses resultados de P, Q e R no início? Como Isso aqui verdadeiras? são todas as Isso. combinações de zeros e uns possíveis, com três números, né? Envolvendo É três uma coisas. coincidência ser tipo a coluna da direita Não, para a esquerda ser tipo pular não, é, não.
1, depois 2, 2, depois 4, 4, como se fosse um valor de base 2. Não. Mas não é bem coincidência, não. É nesse sentido mesmo. Isso aqui é quase como se São as fossem variações representações possíveis. binárias. É, Se tivesse você pensa assim, ó, tem uma quarta, três posições possíveis, cada um podendo assumir dois valores diferentes. Então você vai ter 8 possibilidades, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Se eu tivesse 4 proposições, se eu tivesse aqui mais uma T, eu teria 2 elevado à quarta linhas. seria de 8 em 8 agora. Verdadeiro, verdadeiro, 8 vezes, depois falso 8 vezes. Você poderia ter 8 para 1, aqui 8 para 8 uns, 8 zeros. Aí para cada um aqui, aí você teria 4 uns e 4 zeros e por aí vai. Entendo. Sacou? Então, Ok. Pode prosseguir aí, se ninguém mais tiver. podemos agora voltar aqui para Professor, Diga. só uma pergunta básica. Então, a negação de uma proposição seria só a tabela verdade dela com os valores lógicos invertidos? Exatamente. Exatamente. Toda a tabela, não É o a valor tabela lógico completo. toda. É a tabela toda. Você negar toda uma expressão é você fazer a tabela verdade dela. Se você quiser obter a tabela verdade da negação, né? Você faz a tabela verdade da proposição e aí na negação você só inverte os valores. No sentido de 1 vira 0, 0 vira 1, ou, se preferir, né? V vira F e F vira V. Compreendido. Certo? Podemos agora ir para a negação de uma proposição? Prossiga. Podemos. Pronto. Então, como é que vai ficar? Ó? Primeiro a gente vai ver aqui como é que ficaria a negação de uma conjunção. Então, a negação de uma conjunção é isso que vocês veem aqui, ó. Dada uma conjunção, a negação dela é equivalente a essa disjunção aqui, ó. Então, conjunção vira disjunção. A negação de uma conjunção vai virar a disjunção das negações. Beleza? Por que isso vai ocorrer? Ó? Vamos fazer a tabela aqui. Eu tenho P e Q, aí eu vou ter aqui a conjunção 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. E aí na conjunção, lembra que ela só é verdadeira quando os dois são verdadeiros, né? Eu tenho isso. E aí quando eu fizer a negação, Vai virar a tabela verdade de uma conjunção, é isso? é isso, exatamente. De uma A negação disjunção. vai ser isso daqui. E aí quando eu fizer a disjunção das negações, certo? Deixa eu colocar as negações aqui. Ó. Qual é a negação de P? Vai ser 0, 0, 1, 1. E a negação de Q vai ser 1, desculpa, vai ser 0, 1, 0, 1, não é isso? Isso. Quando eu fizer agora a disjunção dessas duas coisas, eu vou colocar aqui no meio, o que é que vai dar? Esse primeiro aqui vai dar falso, né? Porque a disjunção de duas coisas falsas dá falso. E o restante verdadeiro, não é isso? Exatamente. Certo? Então aqui, verdadeiro, 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 né? Putz, peraí. Não, eu viajei aqui. Neguei as duas proposições. Tá certo, não, professor. Você já tá pegando o valor de P e de Q negados que você fez agora há pouco, anteriormente. É isso mesmo. Então pronto, vai dar, vamos lá. Vai dar 0, 1, 1, 1, né? E o que eu quero Ih, deu gangrena ali, ó, porque tá diferente ali no outro. Na não é terceira isso. coluna é aquilo mesmo, professor? Aqui tá errado, né? Aqui é 1 e aqui é 1, né? Ah, tá. Nossa, Professor, seria pedir muito
Se Foi o uma comida de senhor, mosca para o senhor agora. usar o V e o F ao invés desse 1 e o 0, porque É, tá me confundindo muito, viu? tente acostumar com ele, porque depois você mesmo vai querer usar 0 e 1. Sabe por quê? Porque é mais fácil de escrever. Eu também acho. Acho que é porque eu trabalhava com lógica digital, aí eu fico mais Beleza, familiarizado. beleza, então. Certo, José? Tranquilo, tranquilo, professor. Dá para acostumar, né? 1 é verdadeiro, 0 é falso. Pronto. Depois você mesmo vai querer ficar usando só 0 e 1, porque é muito melhor de escrever. Beleza? Tranquilo. Pronto. Então, foi mal aqui, ó. Eu aqui tinha comido mosca aqui, né? Eu tinha colocado errado aqui, né? Certo? Então, veja que, comparando agora essa coluna com essa daqui, você vê que é a mesma coisa. Ou seja, a gente está justamente vendo que essa proposição aqui e esta proposição aqui, elas são equivalentes. Beleza? Que é exatamente o que o livro está dizendo aqui, ó. Aí alguém pode perguntar, professor, essas duas proposições são iguais? Aí eu vou responder, não, não são iguais, são proposições diferentes. Agora, elas têm sempre os mesmos valores lógicos. Então você pode dizer assim, elas são logicamente iguais, no sentido de elas serem equivalentes. Compreendem a diferença? Compreendi, professor. Pronto. Como proposições, elas são proposições diferentes, mas elas são equivalentes, por terem sempre os mesmos valores lógicos. Não importa os valores lógicos de P e Q. Certo? Então, só uma dúvida, no Diga. caso, uma curiosidade. Então, a negação de uma disjunção também vai ser a negação de uma conjunção? Vai ser a conjunção das negações. Essa é a próxima. Ah, entendi. Negação. Cadê? Ah, tá aqui embaixo, né? Negação de disjunção. A negação de uma disjunção vai ser equivalente à conjunção das negações. Beleza? E aí Essa, vocês podem fazer uma tabela verdade parecida com essa daqui. Tá certo? O que vai mudar é o quê? Vai mudar o carinha aqui, né? Isso daqui você vai colocar uma disjunção e aqui você vai colocar conjunção, né? Só vai mudar isso. E aqui também, né? Claro. Aqui vai entrar disjunção. Tá certo? Tá certo. Beleza? Então, voltemos aqui. E aí vale a mesma observação, né? Essas duas proposições aqui, elas são iguais? não. Não. Elas são o quê? Tem valores lógicos. Equivalente logicamente. É isso. Exatamente, elas são equivalentes, certo? Elas têm os mesmos valores lógicos, independente dos valores lógicos de P e Q. Próxima coisa, a negação é a negação do condicional. O que é negar um condicional? Negar um condicional é isso daqui, ó. Essa já não é tão simples assim de ver, no sentido de você pensando assim de cabeça, você talvez não encontre muito sentido em por que isso é verdade. Mas, se você fizer a tabela verdade, você conclui isso. Vamos fazer essa. Eu tenho aqui a proposição P, proposição Q, tenho o condicional entre elas, certo? Eu tenho a negação desse condicional e vou ter agora também, vamos botar aqui, P, Q e não Q, né? Eu vou precisar da proposição não Q, não é isso? Tem um não Q ali, ó.
Vamos fazer aqui P e não Q. Então, vamos lá. Para P eu tenho 1, 1, 0, 0. E para Q eu tenho 1, 0, 1, 0. Não Q vai ficar como? Não Q vai ficar 0, 1, 0, 1. Beleza? Vamos fazer agora... Professor, Deixa eu colocar umas colunas aqui de Um 20. aí, pode ser um não no final, professor? Vamos colocar aqui agora do condicional, certo? Pô, desculpa, Professor, aqui é não. Isso. Vamos lá, o condicional, como é que fica? O condicional só é falso entre P e Q, o condicional só é falso nesse caso, né? Então, o correto. resto verdadeiro, aqui é falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora vamos fazer a negação do condicional. Na negação do condicional, eu vou fazer o quê? Pegar todos esses valores aqui e trocar, né? Onde é 1 vira 0, onde é 0 vira 1. Tranquilo? Tranquilo, professor. Agora vamos fazer o quê? Vamos fazer a conjunção dessa coluna com essa daqui, né? Para fazer isso. Olhando aquelas duas colunas ali, a conjunção só é verdadeira onde? Quando os dois são verdadeiros, não é isso? Que é onde? A Que é terceira aqui, ó. opção. Oxe, Que coincide com a... não é Exatamente. o Ó, zero não é verdadeiro, não, professor? E o 1 é. é Ah, conjunção não, aqui, ó. é verdade. Conjunção só é verdadeiro quando os dois são verdadeiros. E Certo? coincide com a tabela verdade. Exatamente, essa é a ideia. Negação. Aí aqui a gente vai ter, ó. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 0, aqui é 0. E aí quando você compara essas duas colunas aqui, essa com essa, você vê que elas são iguais. Então as duas proposições são logicamente equivalentes. Beleza? Entendi. Por isso que a negação do condicional é igual a isso que vocês estão vendo aí. Tá certo? Vamos lá? O professor, no Diga. exemplo anterior, onde fala que A é diferente de zero, não é aberto, uma proposição aberta, não? Ah, é Não diferente. tá Aonde? Não, achei do outro lado da página. Aqui? Isso aí. A é diferente de zero ou não? E P em que em cima, na primeira? Bom, aqui dúvida é se isso seria uma proposição aberta, né? Isso. Se isso é uma sentença aberta, na verdade, né? A sentença aberta, isso. Nesse contexto, se você está considerando que A e B são variáveis, aí sim. É porque assim, tem uma coisa que é o seguinte. Acho que eu entendi. Quando a gente pensa numa letra, ela pode representar um número fixado, mesmo que a gente não conheça esse número, ela pode estar representando um número fixo. Certo? Uma outra função que uma letra pode ter é de que ela representa números, você não sabe que números são, e ela não está representando uma coisa fixada, sabe? Ela está ali para indicar que no lugar dela você pode colocar realmente qualquer coisa. Nesse caso aqui, se a gente estiver olhando A e B como sendo constantes, que é o nome que a gente dá para letras que representam números fixados, se elas forem constantes, essas duas afirmações aí, P e Q, elas seriam proposições. Certo? A gente pode considerá-las como proposições. Mesmo que, assim, nesse caso é porque fica a dúvida, né? Ah, professor, mas é uma proposição, para ser proposição, você tem que saber se o valor lógico dela é verdadeiro ou falso, né? Nesse caso, se A for constante e B também, e a afirmação é A diferente de zero, a gente supõe
que essa proposição aí ela é verdadeira, certo? A gente vai imaginá-la como uma proposição que é verdadeira. Eu tenho uma constante A sabidamente diferente de zero. Se a gente estiver olhando para A como sendo uma variável, aí ela nem proposição é, ela seria apenas uma sentença aberta. Beleza? Eu sei que é porque esse primeiro exemplo ele acaba confundindo um pouco quem está lendo, porque quando você lê, né? Sentença aberta, proposição, aí você chega numa coisa como essa e você fica meio assim, né? Poxa, e agora? Isso aqui é uma sentença aberta ou proposição? Professor, Pois é. Diga aí, Isaac. eu entendi o que eu disse. Só que eu não entendi essa coisa, essa última linha, tipo, que tá dizendo, pelo que eu tô entendendo, tá dizendo que a negação da conjunção de P e Q ficaria A igual a zero ou B igual a Sim. zero. Por que que ficaria A igual a zero ou B igual a zero? Porque o que é a negação de A ser diferente de zero? Seria igual. É ser Entendi. igual. de zero. A negação de B diferente de zero é B ser igual. Agora eu entendi, professor. Obrigado. E o ou e o i virou ou, né? Tá certo? Tá certo. Nega as duas e inverte. É. Ou você, quer dizer, negar a conjunção, né? É você negar as duas e fazer a disjunção, né? Troca i por ou e inverte as duas proposições, né? Beleza? Vamos seguir aqui, porque tem muita coisa para ver, certo? Como é que a gente faz para negar proposições quantificadas? Lembra das proposições quantificadas, né? São aquelas que aparecem os quantificadores universal e existencial. Beleza? Como é que eu faço para negar uma proposição dessa forma aqui? Se a proposição é qualquer que seja x, p de x, a negação disso é dizer que existe um x que nega p de x, certo? Ou seja, por exemplo, ó, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar a proposição. Qualquer que seja x, x é diferente de 6. Certo? Beleza? Beleza. Beleza. Qual que vai ser a negação desta proposição? A negação dessa proposição vai ser equivalente ao seguinte: a existir um x tal que não é verdade que x é diferente de 6. Que é a mesma coisa que o quê? Isso vai ser equivalente, então, ao seguinte: existe x tal que x é igual a 6. Ó, negação disso aqui é isso aqui, ó. De maneira geral, a negação de qualquer que seja x, p de x, é existir x tal que não p de x. Onde p de x aqui representa uma sentença aberta com variável x, tá certo? Tranquilo? No caso, se leria como, professor? Tipo, se leria qualquer que seja x, Aqui, não, aqui você então pode não ler p de assim. x. Aqui você lê assim, ó. Não é verdade que
para todo x, P de x. Onde P de x aqui está substituindo qualquer sentença aberta com variável x. Certo? Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui está dizendo, ó, não é verdade que para todo x, x é diferente de 6. Isso é equivalente a dizer o quê? Que existe x, tal que não é verdade que x é diferente de 6. O que, no caso, você pode escrever ainda assim. Existe x, tal que x é igual a 6. Beleza? Compreendido. Entendido aí como que funciona a negação do quantificador universal? Então, ó, quando você nega o quantificador universal, ele vira existencial. Beleza? E, além disso, a negação vai ser colocada na proposição. Na sentença aberta, na verdade, né? Beleza? Entendido. Negar esse quantificador aqui é você trocar o universal pelo existencial e colocar a negação na sentença aberta. O contrário também é verdadeiro, né, professor? Isso. E aí, ó, como é que vem? Como é que fica aqui a negação do existencial? Está aqui, ó. A negação do existencial. Na negação do existencial, ó, o existencial vai virar universal e você vai negar a sentença aberta. Mesma coisa. Beleza? Então, voltando aqui, ó. Negar o existencial é trocar o existencial pelo universal e negar a sentença aberta. Aí tem uns exemplos aqui, né? Olha aí embaixo. Olha aí embaixo, ó. A proposição é: existe x tal que x é igual a x. E, na verdade, isso aqui não é sentença, né? Isso é proposição, né? Quer dizer, não é uma sentença aberta, né? Isso aqui é uma proposição. Beleza? Como que fica a negação? Qualquer que seja x. Qual é a negação de x ser igual a x? X ser diferente de X. Exatamente. Beleza? Nessa proposição aqui, ó, existe A tal que A mais meio é maior ou igual a 1/3. Note que o que está em questão aqui não é se isso é verdadeiro ou falso. Certo? Não interessa aqui se a proposição que você está negando se é verdadeira ou falsa. A gente só quer escrever a negação dela. Tá certo? Tá certo. Se aquela proposição que você está negando é verdadeira, a negação vai ser falsa e vice-versa. Tranquilo? Então, ó, a negação dessa proposição vai ser o quê? Qualquer que seja A. Qual que é a negação de uma coisa ser maior ou igual a outra? É ela ser estritamente menor. Beleza? Compreendido. Pronto. Então, podemos dar um salto para conjuntos, para a gente não atrasar. Depois vocês tentam fazer esses exercícios aqui, certo? E qualquer Professor, dúvida, eu até ia falar pergunta. sobre isso. No final da aula, o senhor pode repetir quais são os exercícios para fazer do livro? Depois eu vou elaborar uma lista indicando essas questões. Tudo Eu bem. tento colocar essa lista amanhã no cigarro. Beleza? Beleza. Pronto. Vamos para conjunto para a gente não atrasar, porque eu quero manter as duas turmas no mesmo ritmo para
para facilitar, né? Não só facilitar a minha vida, como também a de vocês, porque eu não falei isso ainda, mas como eu estou com as duas turmas de matemática básica, tanto a da tarde quanto a da noite, se em algum momento alguém da tarde precisar assistir a aula de noite porque não pôde assistir de tarde, para mim não tem problema algum. E o contrário também, se tiver alguém da noite que por alguma razão não possa assistir a aula à noite e queira assistir de tarde para não perder aula, por mim pode assistir sem problema algum. Beleza? Beleza. Beleza, professor. Pronto. E outra coisa, essa aula agora, ela está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para a turma da tarde também. Eu tive um problema de configuração aqui, uma besteira que eu fiz. E sem querer, eu interrompi a gravação da aula de tarde com 24 segundos de gravação. E eu não vi que tinha interrompido. Aí depois que a aula terminou, quando eu fui olhar, não tinha gravado a aula. Quer dizer, melhor dizendo, né? Eu tinha gravado só 24 segundos da aula. Então, essa aula que vocês estão tendo agora, ela vai ser disponibilizada para o pessoal da tarde também. E lá eles já viram essas coisas que eu vou explicar a vocês sobre conjuntos. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Certo. Em relação a conjuntos, tem alguns conceitos elementares que, assim como na geometria plana, eles não têm definição. Vocês devem ter visto já em Fundamentos de Geometria 1 que ponto, reta e plano são coisas que você não tem definição, né? Não existe uma definição formal, precisa, uma definição matemática do que é um ponto, do que é uma reta e do que é um plano. Sim ou não? Sim, sim. Sim. Em uma Os teoria de entes conjuntos, primitivos. exatamente, são os entes primitivos, ou noções primitivas, como no caso aqui, ó, de conjuntos. Nós temos noções primitivas também. E as noções primitivas são justamente a noção do que é um conjunto, o que é um elemento e o que é a relação de um elemento pertencer a um conjunto, certo? A relação de pertinência entre elemento e conjunto. Conjunto a gente pode pensar, né, de forma, digamos assim, intuitiva, que um conjunto é uma coleção de coisas, certo? Beleza? Você junta coisas formando o que a gente chama de conjunto. Elemento são coisas quaisquer que você pode juntar, agrupar, formando conjuntos. Beleza? E a relação de pertinência nada mais é do que uma relação que diz quando que um elemento está ou não em um certo conjunto. Tranquilo? Beleza? Chiquinho, A noção, ela é realmente só intuitiva. Não existe uma definição, como eu falei, não existe uma definição matemática, uma definição formal, uma definição precisa do que são essas três coisas. Por isso, eles são considerados noções primitivas. Igual Tem como você com repetir o que o senhor falou sobre elemento? elementos são coisas quaisquer. Coisas que você pode juntar, agrupar para formar conjuntos. Por Sim, exemplo, sim. Obrigado. pessoas podem ser consideradas elementos, porque você pode juntar grupos de pessoas formando conjuntos, né? Que seriam justamente esses grupos de pessoas. Por exemplo, você pode juntar todas as pessoas que são do sexo masculino e formar o conjunto dos homens. Ou juntar todas as pessoas do sexo feminino e formar o conjunto que você pode chamar de conjunto de mulheres. E por aí vai. Certo? Você pode pegar todas as pessoas que são carecas e formar o conjunto dos carecas. Sei lá, qualquer coisa assim, tá entendendo? É tudo aquilo que você pode agrupar e formar conjuntos com ela, certo? Na verdade, quando a gente fala agrupar,
o ato de agrupar já é formar conjunto, né? De certa forma. Enfim, são coisas que a gente só pode ter, no máximo, uma noção intuitiva do que são essas coisas. Beleza? Beleza. Igual, ponto, E reta e plano. Tranquilo? esse C aí é se um elemento existe num conjunto ou não. E a letra essa C pertinência. é a relação que diz quando que um elemento está num conjunto ou não. Certo? Por Como exemplo, se a relação tipo uma característica. é, você tem que ter algum critério para determinar se essa relação de pertinência existe ou não O entre um careca, no elemento e um caso, seria a conjunto. ausência de cabelos. Seria isso que faz ele participar daquele É. determinado conjunto. Aí, por exemplo, se você tem, e o critério é esse, né? Ser careca é não ter cabelo nenhum na cabeça, certo? Então você tem lá o conjunto das pessoas que não têm cabelo na cabeça. É o conjunto dos carecas, dentro do conjunto das pessoas, né? Aquelas que têm são indivíduos que não pertencem àquele conjunto. Ok, ok. Beleza? Beleza. Se você pensar no conjunto de seres vivos, aí você tem o conjunto de, sei lá, de pássaros. E tem uma pessoa. Até onde a gente sabe, uma pessoa não é um pássaro, né? É, Certo? por aí. Então, uma pessoa não pertence ao conjunto dos pássaros. Então, essa noção de pertencer ou não a um certo conjunto é a própria relação de pertinência, que não tem como você definir o que é isso, sabe? Você vai olhar para a propriedade que caracteriza o conjunto e vai avaliar se determinado elemento atende ou não àquela propriedade. Tranquilo? Compreendido. Bom, vamos lá. Aí vai seguir alguns exemplos, né, de conjunto de vogais, algarismos romanos e etc. Ok? E vamos seguir aqui. Na relação de pertinência, para a relação de pertinência, a gente usa um símbolo que é esse daqui, que parece uma letra E, certo? Parece uma letra E. E isso daqui significa que X é um elemento do conjunto A. Beleza? Beleza, professor. E quando o X não é elemento do conjunto A, a gente pega o símbolo de pertinência e corta ele no meio. Cortar esse símbolo no meio significa negar a relação de pertinência. É como se fosse isso daqui, ó. É como se fosse não, é precisamente isso aqui, ó. Negar que X pertence a A é equivalente a isso aqui. Beleza? Tranquilo? Show. Tranquilo, professor. Pronto. Vamos seguir. Existem algumas formas de a gente representar conjuntos, certo? Uma dessas formas de a gente representar, uma forma geométrica, é essa daqui, ó, usando os tais dos diagramas de Venn-Euler, ou Euler-Venn. Ou, como a maioria de vocês talvez diga, Euler-Venn. Certo? É o Euler, beleza? Então, aqui, ó, nessa representação, né, você delimita uma certa área do plano por uma curva aí. E aí aqui, por exemplo, ó, você tem que os elementos que estão dentro dessa área limitada são os caras que você diz que são elementos do conjunto A. E tudo que está fora é o que você diz que não é elemento de A. Por isso você tem aqui, ó, A pertence a... Azinho pertence a Azão, Bzinho pertence a Azão,
e Dzinho não pertence à Azão, certo? Porque nessa representação aqui, né, o A e B eles estão dentro da área delimitada aqui pela curva e o Dzinho está fora. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pronto. Outras formas de a gente representar conjunto ou de a gente descrever conjuntos é o seguinte. Nós temos uma forma que é a enumeração. Na enumeração, o que é que a gente faz? Quando eu quero definir um certo conjunto, eu posso definir esse conjunto simplesmente fazendo a lista de quais são os elementos dele. Certo? Por exemplo, aqui, conjunto das vogais. Eu posso descrever esse conjunto dessa forma aqui, fazendo a lista de todas essas vogais. Beleza? Conjunto dos algarismos romanos. Aí eu posso fazer uma lista de quais são esses algarismos. Esses aqui são todos os algarismos a partir dos quais a gente representa qualquer número em algarismos romanos, certo? Esses aqui são os algarismos romanos. Tranquilo? E aí você tem o conjunto dos nomes de meses de 31 dias. Essa é uma forma de você descrever o conjunto, né? Seja A o conjunto dos nomes dos meses que tem 31 dias. Aí você sabe que os meses são esses. Mas você pode descrever esse conjunto também fazendo uma lista de quais são esses meses. Tá certo? Essa é uma forma de você descrever um conjunto. Existem outras, certo? E aqui só uma observação é que quando a gente faz a descrição de um conjunto por meio da enumeração, às vezes a gente tem alguns problemas, né? Porque existem conjuntos que têm infinitos elementos. E aí, assim, como é que a gente faz para descrever um conjunto que tem infinitos elementos? Aí existem situações onde isso fica mais ou menos claro. Por exemplo, se você não tivesse lido aqui que esse é o conjunto dos números ímpares positivos, se você tivesse olhado só para o que está em amarelo aqui, você saberia dizer que conjunto é esse? Sim. Né? Dá para ter uma noção. Você olha uma lista parcial desses elementos, na sua cabeça você identifica um certo padrão ou lógica de o que é um elemento desse conjunto, né? E pode, de certa forma, inferir, deduzir quais são os outros aqui, né? Certo? E a reticência tem o papel aqui de dizer que existem mais coisas aí, certo? Existem mais elementos. E esses demais elementos devem seguir a mesma lógica ou padrão dos que já foram listados, tá certo? Beleza? Nesse sentido, ó, se a gente olhasse só esse conjunto aqui, só para isso, o que é que vocês diriam? Minha cabeça também ia nos ímpares, professor. Eu ia demorar um pouco para associar. Aí quebrou isso. Então, O único porém, qual é? Se essa fosse se esse conjunto fosse o conjunto dos números ímpares, o 9 deveria estar aqui. O 1 também, né, professor? É dos números primos? E o número 1 também. E o número 2 não poderia estar aqui. Não é isso? O professor, precisa seguir essa ordem crescente? Não necessariamente, não necessariamente. Agora, é claro que se você quer descrever por enumeração um conjunto que tem infinitos elementos, você deve listar alguns de modo que a lógica ou o padrão seja fácil de identificar. Entendi. Né? Se eu colocasse aqui 5, 7, 11, 2, 3, 13, bicho, aí ia ficar embaçado de imaginar quais devem ser os demais elementos, né? Tá entendendo? Sim, sim. Então, assim, a enumeração,
ela é uma forma de representar e não é a única, porque existem situações onde ela não é conveniente, né? Não deve ser isso? Deve existir situações onde a enumeração não é uma boa descrição, então a gente precisa ter outro jeito. Esse outro jeito é você, por exemplo, identificando uma propriedade que caracteriza os elementos daquele conjunto. É a tal propriedade característica, uma propriedade característica P. Por exemplo, uma propriedade característica poderia ser x é ímpar. Aí você formaria o conjunto. O conjunto A é o conjunto dos x, tal que x é um número ímpar. Essa é a propriedade que determina se um elemento está ou não em A. Tá certo? Beleza? E aí, quando é que um elemento pertence a esse conjunto? Oi? Tem como repetir o que você acabou de dizer? Não Então, ó, compreendi direito. dada uma proposição, dada uma propriedade característica P, uma propriedade característica P, em geral, vai ser uma sentença aberta com alguma variável. Por exemplo, uma variável x. Como nesse caso aqui, ó. X tem a propriedade P, onde P já é alguma outra coisa aí, certo? Uma afirmação, uma proposição, né? Na verdade, é uma característica, vamos dizer assim, é a propriedade característica, né? Por exemplo, P poderia ser um número ímpar, certo? Então, o conjunto A, você poderia pensar assim, A é igual ao conjunto dos x, tal que x tem a propriedade de ser um número ímpar. Ou simplesmente dizer x, ou A é o conjunto dos x, tal que x é um número ímpar. Essa é uma forma de você descrever um conjunto por meio de uma propriedade. Beleza? Vamos a exemplos aqui, ó. Por exemplo, vamos lá. Esse conjunto aqui, ó, é o conjunto dos x, tal que x é estado da região sul do Brasil. Aí você tem que saber geografia para poder enumerar quem são os elementos, né? Aí você pensar, deixa eu ver. A Bahia é um elemento que pertence a esse conjunto? Não. Por quê? A Bahia não é um estado da região sul do Brasil. Beleza? Beleza. Santa Catarina pertence a esse conjunto? Sim, porque Santa Catarina é um estado da região sul do Brasil. Tá certo? O conjunto aqui poderia ser também, sei lá, deixa eu colocar um exemplo aqui. Vamos lá. Digamos que o nosso conjunto aqui A é igual ao o conjunto dos x, tal que x é estado do Nordeste. Então, você está descrevendo o conjunto A por meio de uma certa propriedade característica, né? Uma propriedade que determina quem é e quem não é elemento desse conjunto. Nesse caso aqui, o que vai ficar? Se eu quiser enumerar os elementos desse conjunto, quais são esses elementos? Vamos lá. Bahia. Eu sou Rio baiano. Grande do Norte. Vocês que são Rio... Como é que é? Potiguar. Norte Rio Grandense também. Ou Norte Rio Grandense, então bota aqui RN. Bota só a sigla, né? PB, mais? Paraíba. A Paraíba. Ceará. Que mais?
Piauí, Maranhão. Piauí, Pernambuco. Maranhão é MA, né? Maranhão, Pernambuco, Pernambuco. PE. Pernambuco. Pernambuco é onde eu fiz o mestrado e o Alagoas. doutorado. Faltam- AL, né? Alagoas. SE, Sergipe. Tem mais? São 9 só, né? Acho que só Então, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Só 8, 9 9. só, né? Olha aí, tá todo mundo bom de geografia. Né? Pelo menos geografia nordestina. Tá aí porque que a gente passou no Enem. Vamos lá. E se eu perguntar quais são os estados da região centro-oeste? Minas Gerais. Mato Grosso. Eu acho que Mato Grosso. Federal. Ixi, Maria. Goiás. Nossa. Mato Grosso do Sul. Goiás. Ixi, Maria. Eu acho que já tem gente que errou aí. Rio Grande do Sul é sul, né? Não é centro-oeste. Não, né? Mato Mato Grosso do Grosso Sul. do Sul. Ah, Mato Grosso do Sul, entendi. Eu ouvi Rio Grande do Sul. Tá. Mas enfim, aqui não é aula de geografia, certo? Ainda bem, ainda bem. Isso aí. Senão ia ter gente apertado aqui, né? Tchau. Com certeza. Bom, Faz quase 2 anos, velho, que eu não tenho aula de geografia. quanto? Quantos 2 anos? anos. 2? Eu não vou nem dizer quanto é que eu tenho, né? Acho que minha última aula de geografia foi no ano de 2002, né? É quando eu terminei o ensino médio. Bem lá, bem ali, ó. Foi bem ali. Bem ali, pô, bem ali. Ah, tá perto. Vamos lá. Então, entenderam o que é, né, essa forma de descrever um conjunto, certo? É você determinar esse conjunto por uma propriedade muito bem definida que determina quando que um elemento está ou não naquele conjunto. Beleza? Beleza. Ué, sim ou não? Pensei que a pergunta tinha sido de geografia agora. Então, vamos lá. Existem alguns conjuntos aí que são especiais. Dentre eles, nós temos aí o conjunto unitário, que nada mais é do que um conjunto que tem um elemento só. Certo? Certo, professor. Por exemplo, sei lá, você pode ter o conjunto das soluções da equação 3x mais 1 igual a 10. Você pode fazer as contas e justificar que esse conjunto tem um elemento só, que no caso aqui é o número 3. Beleza? Então, esse conjunto aqui, ó, descrito desse modo, acaba sendo um conjunto que tem um elemento só. Ele é, portanto, um conjunto unitário. Entendido? O próximo conjunto especial aí, e esse é bem especial, é o conjunto vazio, que a gente define como sendo aquele que não possui elemento algum. Beleza? E para esse conjunto, a gente usa este símbolo aqui. Existem diferentes maneiras de a gente descrever um conjunto e esse conjunto resultar em um conjunto que não tem elementos. Por exemplo, esse aqui, ó. O conjunto dos x está o quê? X é diferente de x. Tá certo? É claro que para você dizer que esse conjunto não tem elementos, a gente está assumindo uma coisa razoável que é que toda coisa é igual a ela mesma. Certo? Você é você, x é x, certo? Uma coisa sempre é igual a ela mesma. Isso é um princípio lógico, né? Tudo é aquilo que ele é. É até engraçado dizer um negócio desse, né? Que tudo é aquilo que ele é, certo? É bem filosófico. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, professor. Uma coisa é sempre aquela mesma coisa.
Uma coisa é uma coisa. Outra coisa realmente é outra coisa. Poderia se pensar nisso como sendo uma variação do princípio de identidade, certo? Mas, enfim. Vamos lá. Então, vejam que, por exemplo, nesse conjunto aqui, ó, descrito desse modo, o conjunto dos x, tal que x é diferente de x, resulta que esse é um conjunto que não tem elemento algum. Então, ele é o que a gente chama de vazio. Tem esse daqui também, ó. O conjunto dos x, tal que x é ímpar e, ao mesmo tempo, múltiplo de 2. Esse é um conjunto que também não tem elementos. Não existe nenhum número que seja, ao mesmo tempo, ímpar e múltiplo de 2. Beleza? Beleza. Então, esse é um conjunto que também não vai ter elementos e, portanto, ele também é conjunto vazio. Agora, reparem uma coisa. Ó. Eu estou usando o mesmo símbolo para representar conjuntos que foram descritos de maneira diferente, mas que são conjuntos que não têm elemento algum. Aí você poderia pensar, professor, então eu devia usar um símbolo para esse cara e outro símbolo para esse cara aqui, não? Porque, afinal de contas, isso que está aqui, essa descrição, é diferente dessa outra descrição, né? Certo? Mas apesar das descrições serem diferentes, você acaba obtendo conjuntos que não têm elementos. E aí eu estou chamando tudo pelo mesmo símbolo. Isso daqui a pouco a gente vai provar que conjunto vazio só existe um. Então, qualquer conjunto que você descreva de uma determinada forma e com aquela forma que você usou para descrever resulte em um conjunto que não tem elementos, todos eles você pode chamar pelo mesmo símbolo, porque todos eles serão iguais ao mesmo conjunto vazio. Certo? A gente vai provar daqui a pouco que só existe um conjunto vazio. Na verdade, a gente vai mostrar melhor. Só existe um conjunto que não tem elementos. Beleza? E aí não importa qual é a descrição que você está usando, se ele não tem nenhum elemento, ele é igual àquele conjunto que a gente chama de vazio. Outro exemplo aqui é o conjunto dos x, tal que x é, ao mesmo tempo, maior do que zero e menor do que zero. Ele também é um conjunto que não tem elementos e, portanto, a gente chama ele de vazio. Beleza? Ô, professor, você tá vendo Diga. no chat aí? É que No Gabi chat. disse que tem uma bugada nela. Você tem como Mas essas desbugar coisas que eu ela aí. acabei de dizer, elas dão uma bugada mesmo. Então, vamos tentar dar uma desbugada. O que eu estava dizendo agora há pouco é o seguinte. Eu tenho conjuntos descritos de maneira diferente. Certo, Gabi? E qualquer outro aí que não tenha entendido também, né? Concordam que esses dois conjuntos estão descritos de maneira diferente? De maneiras diferentes, certo? Porém, com essas descrições aqui, cada um deles é um conjunto que não tem elementos. Beleza? Não existe nenhum x que seja diferente dele mesmo. Não existe nenhum x que seja ímpar e múltiplo de 2 ao mesmo tempo. Beleza? E esse terceiro exemplo também, ó, não existe nenhum número que seja maior do que zero e menor do que zero ao mesmo tempo. Tá certo? Então, são conjuntos descritos de maneira diferente, mas que resultam em conjuntos que não têm elementos. Aí você poderia pensar, ó, esse primeiro é um tipo conjunto... aquele lance Sim. de a ordem dos fatores não altera o produto. Está escrito de modo diferente, mas acaba na mesma coisa. É mais ou menos isso. É bem isso, mas você pode pensar até que tem alguma coisa a ver, mas
Vamos lá, ó. A princípio, você poderia pensar que esse exemplo 1, ele resulta em um conjunto vazio, e esse exemplo 2 poderia resultar em um outro conjunto vazio, concordam? Já que são descritos de maneiras diferentes, aqui eu poderia ter um conjunto vazio e aqui um outro conjunto vazio. Concordam? Concorda aí, Gabi? Rapaz, eu não sei não, viu? Professor, então você quer Diga- dizer que estão diga falando aí, de Edu. conjuntos diferentes ou conjuntos iguais? A princípio, por terem descrições diferentes, poderiam ser conjuntos diferentes. Sim ou É não? o que eu observei. Então, só que, apesar de terem descrições diferentes, eles resultaram em conjuntos que não têm elementos. Entendi. Beleza? Beleza. E por serem conjuntos que não têm elementos, eles são conjuntos iguais. É isso que a gente vai provar daqui a pouco. Isso quer dizer, basicamente, que só existe um conjunto vazio. Compreendi, professor. Essa é- Eu tava Diga aí, Isaac. vendo um vídeo de uma videoaula de um professor ensinando a equação da circunferência. Aí teve Diga aí. um dos exemplos que ele deu uma equação que era um conjunto vazio. Certo. Aí ele disse que era um conjunto vazio quando não tinha nenhuma solução que satisfazia a equação. Isso. Que no caso era, não existe nenhum número que satisfaça a equação que foi dada. Então, veja que isso já foi uma outra forma de você descrever um conjunto que não tem elementos. Sim ou não? Sim. E eu acho que o cachorro também concorda. Desculpe, professor. Não é isso? Correto. Então, beleza, vamos lá. Mas para eu poder dizer que todos os conjuntos vazios são iguais, eu vou precisar definir uma coisa que é o seguinte. O que significa dois conjuntos serem iguais? A definição está dada aqui, ó. Eu vou dizer que dois conjuntos são iguais e eu vou usar essa notação aqui quando ocorrer isso aqui, ó. Beleza? Note que eu estou usando a equivalência para definir o que é a igualdade entre conjuntos. Quando eu uso a equivalência para isso, eu estou dizendo que esta coisa aqui será verdade quando esta outra que está do lado direito aqui for verdade. Então, o que define dois conjuntos serem iguais, né? Ser verdade que dois conjuntos são iguais, é quando essa proposição do lado direito é uma proposição verdadeira. Entendido? Entendido. Se a gente analisar um pouco mais esta proposição que está aqui, você observa o seguinte, ó, deixa eu ver se dá para dar mais um. Pronto. O que é que você observa? Ó? Quando é que dois conjuntos vão ser iguais, então? Quando, para todo x, sempre que for verdade que x pertence a A, também é verdade que x pertence a B, e vice-versa. Ou x pertence aos dois, né? Que é o caso em que x pertence a A é verdadeiro e x pertence a B é verdadeiro, ou os dois são falsos. Ou seja, x não pertence a A e x não pertence a B, ambas essas coisas são verdadeiras, certo? Quando isso acontece, para todo x, você diz que A e B são conjuntos iguais. Compreendido? É E aquela note relação de sentença, esses sinais, professor? Como é? Esses sinais de setinha é igual aquele negócio de sentença condicional, é? Não sei. Isso, aqui é a equivalência, é o bicondicional verdadeiro. Para um quanto para o outro, né? Exatamente.
Então vamos lá, ó. Por exemplo, esse conjunto aqui e esse conjunto aqui. Eu estou dizendo que eles são iguais. Qual é a justificativa para esses conjuntos serem iguais? Se você olhar este elemento do conjunto do lado esquerdo, você nota que ele também é elemento no conjunto do lado direito, certo? Este elemento do conjunto do lado esquerdo também é elemento no conjunto do lado direito, esse também, e esse aqui, ó. Tá certo? Então, o que é que você está observando nesses dois conjuntos aí? Toda vez que é verdade que x é um elemento em um desses conjuntos, é verdade que ele é elemento no outro também. Por exemplo, se x for A, tanto é verdade que x igual a A é um elemento de A, quanto de B, certo? Isso se eu chamar esse conjunto aqui de A e esse aqui de B, entenderam? Essa é a ideia. Entendi. Se toda vez que um certo cara é elemento de um conjunto, também é verdade que ele é elemento do outro, você diz que esses dois conjuntos são iguais. E note que a ordem com que você lista os elementos do conjunto não importa. Se num conjunto eu escrevi A, B, C, D e no outro eu escrevi D, C, B, A, eu coloquei na ordem contrária, isso não importa na hora de a gente dizer se esses dois conjuntos são iguais ou não. O que importa é se todo elemento de um é também elemento do outro. E pronto. Beleza? Beleza, professor. E aí, ó, vamos a um outro exemplo aqui. Esses dois conjuntos aqui, ó, esse e esse, parecem diferentes, né? Porque parece até que um tem mais elementos do que outro, né? Mas são iguais porque tem os mesmos elementos. Mas são iguais, exatamente. Porque não importa, ó. Esse cara é elemento nesse conjunto? É. Esse cara também? Sim. Esse também? Sim. Esse daqui é elemento no outro conjunto? Também. Esse cara é elemento nesse outro conjunto? Sim. Esse também, esse também, esse também. E a mesma coisa ocorre com A. A é elemento nesse outro conjunto? Sim. A é elemento nesse outro conjunto? Sim. Certo? Então, não importa se você repetiu na sua lista um mesmo elemento. Isso é a mesma coisa de você ter um elemento só. Beleza? É por isso que, por exemplo, Professor, diga, se você tivesse isso aqui, ó, A, esse conjunto é igual a esse aqui? é, Sim. Certo? pode comparar até com o nosso diagrama de flecha, né? Flecha, sei lá. Flecha. Eu não sei. Não Porque às sei vezes, se tipo daria. assim, quando você tem um elemento, tipo, o elemento A, e que ele também está contido no elemento B, que existe no elemento B, você pode, e se ele tiver várias vezes lá no elemento B, você pode fazer a ligação de um só para outros. Mas aí a gente vai ter que ter um cuidado, porque quando a gente está falando em diagramas com setas, é quando a gente está falando em relações e funções. E aí, quando você tem uma seta, mais de uma seta, saindo de um elemento para outros, num outro conjunto, isso pode dar a impressão de que a relação que você tem não é uma função. A gente vai falar sobre isso mais adiante, certo? Beleza. Essa não é uma boa Professor. forma de pensar, não. Diga.
Esse conjunto aí que tem o A duas vezes, ele tem um elemento ou dois elementos? Ele tem um elemento só. Repetir na lista um mesmo elemento não é ter dois elementos diferentes, tá certo? Essa é a Certo. ideia. Então, ó, por exemplo, aqui, esse conjunto é igual a esse, concorda? Sim, Esse daqui é um Sim. conjunto unitário. Ele tem um elemento só. Sim ou não? sim. Sim. Então, nesse aqui eu também tenho um elemento só. Porque ele é igual a um conjunto que tem um elemento só. Certo. Entendido? Se eu colocasse mais um aqui, ó, eu continuo tendo o mesmo conjunto unitário cujo elemento é A. Eu não tenho três elementos nesse conjunto, eu tenho só um. Ok, professor. Beleza? Então vamos lá. O que significa dois conjuntos serem diferentes? Serem diferentes significa o quê? Não serem iguais, né? Eu ia falar isso. Beleza? Então, o que significa não serem iguais? Significa não é verdade que A e B são iguais. O que vai significar negar que A e B são iguais? Isso vai ser equivalente a gente negar o quê? A definição de igualdade, certo? Que é qualquer que seja x, x pertence a A é equivalente a x pertence a B. Sim ou não? Sim, professor. A E como é que... importância, né, do que você no início Exatamente. com tabela Exatamente. verdade. Exatamente. E agora, qual que é a negação desta proposição aqui? Existe x, tá o quê? X não pertence a A. Você tem x não pertence a A e x pertence a B, ou, eu vou usar símbolo mesmo, né? Ou x pertence a A e x não pertence a B. Então, dois conjuntos não serem iguais significa dizer que um desses conjuntos tem um elemento que não tem no outro. Não importa qual Uma deles. pergunta, professor. Pode dizer. Se eu colocasse só x, tipo, eu botasse, existe um número x, tá o que x não pertence a A, aí, então, equivalente, x também não pertence a B. Estaria errado? Estaria. Porque se você pega um elemento que não está em A e também não está em B, isso não fala nada a respeito. Não fala nada a respeito da igual. Diga, Eduardo. Edu. Não, nada não, professor. Me atrapalhei. Então, ó, alguém poderia pensar assim também, ó. Negar que são iguais, eu poderia dizer apenas isso daqui. Existe um elemento de A que não é... Existe um elemento que não está em A e está em B. Eu também não posso dizer só isso. Quer ver? Ó? Vamos a um exemplo. O exemplo do próprio livro. Ó. Compara esses dois conjuntos. Este e este. Eles são iguais? Não. Por quê? Porque o elemento que está em B não está em A, que é o C. Qual né? Exatamente. Existe um elemento que está nesse cara aqui, digamos que esse é o B, né? Existe um elemento que está em B e que não está em A. Aí eu pergunto a vocês, existe algum elemento que esteja em A e não esteja em B? Não. Não. Então note que pode ser que uma dessas coisas ocorra e a outra não, né? Tipo,
ter um cara que não está em B e está em A, mas pode acontecer de um cara que não está em A e está em B, certo? Pode acontecer Aí, uma das duas coisas. entendi o porquê o senhor fez os dois modos, porque o senhor tinha duas Exatamente. variantes que não sabia, né? Exatamente. É por isso que você tem esse ou aqui, ó, porque pode acontecer isso ou isso. Se acontecer qualquer uma dessas duas, os dois conjuntos não são iguais. E isso daqui é o que a gente vai escrever assim. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que isso aqui é logicamente equivalente à negação da igualdade. Tá certo? Beleza? Então, ó, diferente significa não ser igual. Voltando. A gente tem aí 11 minutos, né? Então, prosseguindo, a gente passa aí para a noção de subconjunto. O que é ser subconjunto? Você vai dizer que um certo conjunto é subconjunto de outro quando todo elemento dele é um elemento do outro, certo? Aqui, por exemplo, ó, você vai dizer que A é subconjunto de um conjunto B se e somente se todo elemento de A é um elemento de B, certo? Se e somente se todo elemento de A pertence também a B. O símbolo que vai ser usado é esse, e a gente pode escrever, usando aquela linguagem lógica, né, do capítulo anterior, assim. O conjunto A é subconjunto de B, simbolicamente a gente escreve assim, isso é equivalente a essa proposição aqui, ó. Tranquilo? Tranquilo. Ou seja, qualquer que seja o x, x pertencer a A tem que implicar em x pertencer a B. Se isso for verdade para todo x, então você diz que A é subconjunto de B ou que A está contido em B. Tranquilo? Tranquilo. Eu ia falar disso agora. Seguindo. Que C significa contido também, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de estar contido ou ser subconjunto. Esse é o símbolo que esse símbolo é o sinal de inclusão. Você pode dizer também que A está incluído no conjunto B. Não tá errado. Beleza? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ele é subconjunto desse, por quê? Porque todo elemento desse conjunto é um elemento nesse outro. Olha aqui, ó. O elemento A está aqui, o B está aqui. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, isso significa um conjunto estar contido no outro, ou ser subconjunto. É claro que tem umas variações desse símbolo, que é, por exemplo, se eu colocar ele ao contrário, eu vou dizer que esse cara contém esse. Isso é a mesma coisa de dizer que o conjunto A está contido em B, certo? Eu só estou invertendo a direção para onde a parte aberta do sinal tá, mas o sentido é o mesmo. A leitura é diferente, né? B contém o conjunto A. Tranquilo? Outra coisa. Eu estou perguntando tanto tranquilo que daqui a pouco vocês começam a ficar nervosos, né? E aí ninguém está mais tranquilo. Diga. Quando é esse símbolo com a barra, significa interseção? Qual? Que não está contido. Esse aqui? Uhum.
Não contém, não está Esse é o símbolo de não está contido. Aqui é a negação do símbolo de contido. Quando a gente corta o símbolo no meio, isso é a negação, certo? É porque na imagem parecia uma representação de interseção. Ah, não. Aqui você tem de fato uma interseção, né? De conjuntos. A gente vai falar depois. Nessa representação aqui, o que você. Eita! Nessa representação aqui, o que você tem são dois conjuntos em que nenhum deles está contido no outro. Porque qual é a ideia aqui nesse diagrama? É que se você pegar, por exemplo, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho é um elemento do conjunto A que não é elemento do conjunto B. Então, o conjunto A não está contido no conjunto B. Compreenderam? Que magnífico. Para mim tinha sido erro de impressão esse ponto. Não, mas existem elementos de A que são elementos de B? Sim, esses carinhas na parte preta aqui, ó. Os carinhas que estão nessa parte Agora eu entendi. são elementos de A que também são elementos de B, e vice-versa, inclusive, né? Tá certo? Professor, então poderia dizer que B está contido em A? Não, também. Porque, ó, você poderia pegar, sei lá, um pontinho aqui, ó. Esse cara é um elemento de B que não é elemento de A. Tá certo? Então valeria isso aqui também, ó. B não está contido em A. Certo? Certo. Vamos lá. Seguindo. Seguindo aqui. Então, ó, vamos lá. O que é que significaria, então, não está contido, né? Em termos lógicos, né? Em termos lógicos. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Então, a gente sabe que A está contido em B é logicamente equivalente a qual proposição? Qualquer que seja o x. X pertence a A implica x pertence a B, não é? Então, a negação de A estar contido em B vai ser logicamente equivalente à negação desta proposição. Qual é a negação desta proposição? Pelo menos um valor não Existe não pertence x tal que não é verdade que x pertencente a A implica x pertencente a B, não é? Lembra a negação, ó? Negar o quantificador universal é equivalente a trocar o universal pelo existencial e fazer a negação da sentença aberta, né? Perfeito. Sim. Isso. Então, negando isso daqui, a gente vai obter o quê? Aí vocês agora sabem o que é a negação da implicação, né? Porque lembre-se que a implicação é o condicional, né? Então, a negação da implicação é a mesma negação do condicional. Tranquilo? Qual é a negação do condicional? X pertence a A e... Aí você vai fazer a negação de x pertence a B, não é? Sim. A negação de x pertence a B é o quê? X não pertence a B. Não pertence a B. Isso. Então, ó, negar que A está contido em B significa dizer que existe um elemento que pertence a A e não pertence a B. E essa coisa aqui, ó, é o que a gente vai escrever assim. Eu vou pegar o símbolo de contido e cortar no meio para indicar a negação. Tá certo?
Compreendido? Então, em relação à inclusão, vale ainda a seguinte observação. Ó. Se você olhar a definição de igualdade entre dois conjuntos, você observa que a igualdade entre dois conjuntos é equivalente a você ter essas duas inclusões aqui. Ó. Se for verdade que A está contido em B e também for verdade que B está contido em A, então os dois conjuntos são iguais. Dá para a gente fazer a prova disso. Eu faço depois, porque a gente já está praticamente sem tempo. Tá certo? Beleza? Tá certo, E aí acaba que em matemática, toda vez que você... Ai, desculpa, eu não estou mostrando a tela. Ai, meu Deus. Então tudo que eu falei agora vocês não estavam vendo, né? O que eu estava mostrando. Vamos lá, ó. Quando você tem dois conjuntos iguais, isso é a mesma coisa que isso daqui. E, consequentemente, dois conjuntos serem iguais significa que isso é verdade e isso é verdade também. Em matemática, em geral, toda vez que você quer provar uma igualdade entre conjuntos, você tem que provar essas duas inclusões aqui. Certo? Você tem que provar que um conjunto A está contido no conjunto B e tem que provar também que o conjunto B está contido no conjunto A. Se você provar que são verdadeiras essas duas inclusões, você está provando que os dois conjuntos são iguais. E aí segue agora algumas propriedades da relação de inclusão, que são as seguintes. A primeira delas é que o conjunto vazio ele está contido em qualquer conjunto. E por que isso vai ser verdade? Deixa eu explicar rapidamente aqui. É o seguinte, ó. O que diz a definição de um conjunto estar contido no outro? Todos os elementos desse conjunto precisam pertencer ao outro. Se eu aplicar essa definição a isso daqui, ó, eu deveria escrever, né? Isso daqui vai ser verdade ou não se e somente se, qualquer que seja o x, x pertence a vazio, implica x pertence a A. Beleza? Beleza, professor. Mas o que você pode falar a respeito dessa coisa aqui? Olha para o condicional. O que a gente pode dizer a respeito desse condicional aqui? Ele é verdadeiro ou falso sempre? Quer dizer, ele é sempre verdadeiro ou não? Quando é que o condicional é verdadeiro? Aliás, melhor dizendo, né? Quando que ele é falso? Só quando isso daqui é verdadeiro e isso daqui é falso, né? Só que essa parte aqui nunca é verdadeira, ela é sempre falsa. Qualquer que seja o x, isso daqui é falso e, portanto, isso daqui é verdadeiro, né? Então, note que para todo x, esse condicional é sempre verdadeiro, portanto, essa proposição aqui ela é verdadeira. E se ela é uma proposição verdadeira, então isso daqui é verdadeiro. E assim a gente prova que o conjunto vazio está contido em A. Agora repare outra coisa. Ó. O que a gente usou do conjunto vazio para dizer que isso daqui é verdadeiro? A gente usou o fato de que o vazio, na verdade, é um conjunto que não tem elementos. Se esse cara não tem elementos, então esse cara está contido em qualquer conjunto, certo? Certo. Então, digamos que esse cara aqui, ó, seja um conjunto que também não tenha elementos. Se esse cara não tem elementos, o que é que eu posso dizer? Ele também é um conjunto que está contido em qualquer outro, concordam? Claro.
Sendo esse cara um conjunto, esse cara vai estar contido nele, concorda? Sim. E o contrário, Professor, também. Diga. Também. qual é a diferença entre o conjunto vazio normal e com esse símbolo em cima? Não, pense assim, ó, isso aqui é só um símbolo que representa um conjunto que não tem elementos, certo? Aqui é só para Sim. indicar que não é o mesmo símbolo, digamos assim. Eu poderia usar outra coisa, poderia usar, por exemplo, a letra Φ maiúscula. Ah, entendi. Era só uma Beleza? representação. Então, digamos que esse cara não tem elementos e esse daqui também não tem elementos. Então, como esse cara não tem elementos, ele está contido em qualquer conjunto. Então, ele também está contido nesse aqui. E como Então, esse eles cara são também iguais? não tem isso, como esse cara também não tem elementos, então esse daqui também estaria contido nesse. Então, repare, se esse cara e esse são conjuntos que não têm elementos, isso significa o quê? Que um está contido no outro, ou seja, isso daqui é verdade e isso daqui também. E, portanto, esses dois conjuntos são iguais. Olha aí. O que a gente acabou de provar? Que só existe um conjunto que não tem elementos. Concorda? Ou seja, a gente provou que só existe um conjunto vazio. Então, embora a gente obtenha, a gente possa ter descrições diferentes que resultem em conjuntos que não têm elementos, esses conjuntos, na verdade, são todos iguais, certo? Por exemplo, né, voltando, esse conjunto aqui e esse conjunto aqui, apesar de serem conjuntos descritos de maneiras diferentes, eles são iguais. Por quê? Porque os dois são conjuntos... não tem elementos. Exatamente, porque os dois são conjuntos que não têm elementos. Aí, os dois você pode representar pelo mesmo símbolo e chamar pelo mesmo nome. Conjunto vazio. Tá certo? Tá certo. Beleza? Então, a gente já passou aí 6 minutos do tempo, certo? Eu vou terminar a aula por aqui. Tenham todos aí uma boa noite. Até quarta-feira. E tchau para vocês. Qualquer dúvida, pergunta lá no Até a grupo que eu próxima, respondo. Beleza? Boa noite, professor. Beleza, Tchau boa pra noite, vocês professor. aí. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, professor. Até a próxima aula. Aula top.